Breno Monsef, fala do Vascão aí, irmão. Vamos lá, hoje é a última atividade antes desse jogo de amanhã, 9h30 em Manaus, na estreia do time principal do Vasco. Né? E a gente, até com base nos treinos, pode esboçar um time que é o seguinte: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na direita, a zaga com o João Vitor e o Lucas Oliveira e o Lucas Piton na esquerda. No meio, Hugo Moura, Jair, Tietê e Felipe Coutinho. Na frente, Alex Teixeira e Verrete. É um provável time, tá? Qual será, ou pelo menos o mais próximo disso, o time do Vasco. Mas a gente pode esboçar essa equipe que enfrenta amanhã o Madureira na Arena da Amazônia de novo, né? A gente lembra que vai ser o primeiro jogo do Fábio Carilli, de fato, à frente do Vasco, e também desses caras em 2024, ou em 2025, já com as chegadas aí do Lucas Oliveira e do Tietê. É um provável Vasco, a gente vai seguir aí na apuração. E aí um outro ponto que vale a gente discutir, né, que ontem à noite a gente teve uma guerra de notas, porque o Madureira soltou uma nota se dizendo perplexo porque o Vasco teria impedido o Madureira, a delegação do Madureira, de ir junto no mesmo voo para Manaus. E o Madureira queria ir junto com o Vasco, né? E aí o Vasco respondeu numa nota dizendo que não se trata de uma carona e que o Madureira jogou pra galera e que devia ter se organizado melhor, falando pro Madureira aprender sobre organização com as escolas de samba até da região de Madureira. Quem teria que ter visto o voo do Madureira seria a organização que comprou o mando, né, desse jogo para Manaus. Segundo o Vasco, nessa resposta aí, acabou gerando uma pequena guerrinha de notas ontem à noite na internet. Então essa é a preparação para o jogo de amanhã, 9h30, horário de Brasília, em Manaus, na estreia do time principal do Vasco nessa temporada. Então, efetivamente, a partir de amanhã, a gente vai ter uma ideia, né, desse Vasco para 2025, né, Gabriel? Com os principais jogadores envolvidos e não que isso anime tanto o torcedor, mas a gente vai começar a conhecer essa característica defensiva de um Vasco que tem o Carilli como técnico, né? Um técnico que claramente gosta de trabalhar nesse sentido, gosta de formar equipes sólidas. A gente vai começar a entender, tá, gente? Sempre cuidado, né? Fica sempre o alerta, nunca é bom. Nunca é demais, na verdade, relembrar isso. É o início de temporada, eu não tô aqui já defendendo o trabalho de ninguém, não. Até porque o Carilli não é o nome que mais me agrada, que mais me encanta. Mas é um início de trabalho, né? Vamos entender como se desenvolve. E amanhã é um primeiro teste, uma primeira ideia pra gente entender como o Vasco se comporta nesse novo momento com um novo técnico. Cara, aqui, o Fábio tá aqui, ó. Será que o Coutinho vai querer demais em Manaus? Tomara que ele queira demais a temporada toda, né, Fábio? Eu nem tô tão preocupado com esses jogos agora de início de ano, não. Eu acho que o Carioca, ele tem esse caráter, né, de acrescentar ritmo, de deixar a sua equipe um pouquinho mais entrosada pra você chegar ali na competição pra valer e demonstrar que tem um time bom. Eu tô preocupado se o Vasco vai avançar bem na Copa Sul-Americana, se o Vasco tem chance de ir longe na Copa do Brasil, se no Brasileiro dá pra fazer um campeonato tranquilo. É isso que me preocupa e óbvio que o Felipe Coutinho em forma vai ser peça muito importante. Cara, e essa treta aí do Vasco Madureira é uma pena, são duas instituições que foram tão parceiras, né, cara? Você vê assim, primeiro que o motivo é meio, né, esquisito, né? Essa questão de avião, atípico, carona, né? Não é carona. Cara, eu acho que faltou organização de alguma parte. Não me parece ter sido do Vasco, né? Não me parece que o Vasco tenha cometido nenhum erro. A nota do Vasco é muito contundente, agora, ao mesmo tempo, me desculpa, duas notas também repletas de tiradas, assim, repletas de frases de efeito, que me parece uma coisa meio adolescente, também meio bobalhona, uma discussão meio boba. Não é possível que os clubes não conseguiram trocar um e-mail tentando acertar essa situação sem que precisasse avançar para um terreno de nota oficial. E é um motivo tão besta, repito, tão infantil, que eu não consigo nem levar esse debate tão à frente. Os clubes que se acertem, né? Tremenda bobagem, né? Cara, realmente assim, eu fiquei meio surpreso, né, com o tom das notas, assim. Eu concordo com você, por um motivo até, sei lá, estranho isso, né? Assim, não vou dar razão pra ninguém nesse caso, porque a gente não tem acesso, a gente só tem acesso à versão de uma e versão de outra. E eu não vou opinar aqui dizer que tal lado tá certo, tal lado tá errado. Acho que é uma tremenda bobagem isso. Eu inclusive não vou entrar, tô com você, não vou entrar nesse mérito. Eu vi até um comentário aqui de um ouvinte nosso, respeito, ele criticando o Vasco pela situação com o Madureira. Cara, assim, a gente não sabe de fato, né? Exatamente. Então, o Madureira tem uma história. Aí vem aquela velha máxima, né? Toda história tem 3 versões. A minha, a sua e a verdadeira. A verdadeira, pelo visto, ainda não vi nenhuma reportagem. Nada mais elucidativo, então não vou opinar. Pois é, e com o Vasco chegando a Manaus, a gente pode projetar, então, de fato, o jogo de amanhã. Amanhã, 9h30, tá? 9h30, hora de Brasília. 8h30, hora de Manaus. Vasco e Madureira na Arena da Amazônia. A volta do Vasco à Arena da Amazônia, onde
Manaus, né? Um berço muito forte de torcedores do Vasco. 1-2. Né? Onde nós temos... No Brasil, nós temos vários pontos com muitos torcedores do Vasco. Manaus é uma dessas praças, né? Pro jogo de amanhã, a gente tem Tietê, Lucas Oliveira e o Lucas Freitas relacionados. Dos reforços, o Maurício Lemos não foi, como a gente já vinha projetando, até com base no treino aberto que a gente teve na terça-feira, né? Ontem, no caso. Maurício Lemos ainda em separado, não estava com aquele grupo principal. Devemos ter Lucas Oliveira titular e o Tietê também, de novo, como eu já venho projetando. E nessa partida de amanhã, com nos demais jogadores que fazem a equipe principal, o técnico Fábio Carille não deve inventar muito não, até na própria estreia do Carille, no que ele já vem usando nessa preparação inicial, nessas 2 semanas de início de trabalho. Na lista de relacionados, a novidade, a gente pode chamar assim, é o Bruno Lopes, jogador da base, atacante que esteve nesses primeiros jogos aí do Campeonato Carioca, é o único dos garotos. O Alegria também tá voltando, tá? O Vitor Costa, que é um grande fã do Maxwell Alegria, da base do Vasco, e que passou também a fazer parte, né, da base do Vasco, com até um certo destaque, vai estar nessa relação também. O provável Vasco tem Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Oliveira e o Lucas Piton. No meio, Hugo Moura, Jair, Tietê e o Felipe Coutinho, Alex Teixeira e Verrete. Esse é o provável Vasco. E o Payet como opção no ataque, mas como reserva, né? De novo, é um esboço. Eu tô projetando um time com base em informações, mas eu tô falando desse time desde ontem, né? Vamos ver amanhã, né? Quando a gente tiver aí a escalação oficial sendo divulgada ali 1 hora antes do jogo. O Vasco, aos poucos, colocando a tropa de choque pra jogar, Léo Pinheiro. Esperando a tropa de choque. Quanto Madureira, eu espero que vença, né? Pelo amor de Deus, né? O Vasco, assim, também utilizou muitos meninos, mas o Vasco foi... O bom é que a Alegria está de volta. Isso, né? O Maxwell. O Breno tá aqui, ó, tá aqui na lista. Eu tô aqui com a lista, tem Alex... Tá voltando. Temos relacionados, Alex Teixeira, Coutinho, Hugo Moura, Jair, Léo Jardim, Matheus Carvalho, Maxim. Jair pode voar. Paulinho, Payet, Souza, Tietê, Verrete. Todo mundo tá de volta, né? Sim. Galera, alguns desses que eu citei até já atuaram anteriormente. O Vasco, diferente de outros times desse início do Campeonato Carioca, conseguiu até de forma antecipada utilizar alguns jogadores no Campeonato Estadual, inclusive contra o Bangu, né? Que foi o jogo que eu tive a oportunidade de acompanhar em São Januário. Sim. E foi... Foi um prazer acompanhar essa partida. Foi horrível. Não o jogo, mas o sentimento, porque o Vasco jogou muito, amassou e parou no Vitor Brasil, goleiro da equipe do Bangu. E... O Brasil do Brasil. E o Vasco não conseguiu corresponder. Acho que naquela oportunidade é início de temporada para alguns jogadores, principalmente pro Paulinho e também pro Jair, mas eles mudaram os rumos. Então a tendência com a utilização daquele jogo, mas a tendência com a utilização desses atletas, o Vasco tenha muita tranquilidade nesse jogo contra o Madureira, ganhou esse ingrediente extra, mas pelo amor de Deus, né? Olha a escalação aí, provável que o Breno Monsef passou pra gente. Coutinho, por tendência, como trouxe ele titular, o Payet como opção no banco de reservas. Mas Payet e Coutinho podem jogar junto? Não. Então, assim, me respondendo, se não for contra o Madureira, vai ser quando, né, Lula? Se não pode contra o Madureira. Se não pode contra o Madureira. Não podem, né? Isso, eu acho que podem. Principalmente o Breno trouxe a informação do Payet atacante. Isso, me chamou a atenção. 9. Falso 9. Não, falso 9 não, atacante... De lado? O Vasco tem treinado com o Alex Teixeira de titular nessa função. Ele tava como falso 9, era até legal e tal. Eu falava que o Vasco precisaria de pontas mais agressivos, mas com o Alex Teixeira vai faltar ocupação na área, né? Tem que ter um Verrete ali. Tem que ter um Verrete. Vai faltar ocupação. É que o Alex Teixeira terminou o ano até relativamente de maneira positiva diante do desastre que foi o início dele de retorno do Vasco. Acompanhei alguns jogos, ele entrou, foi bem e tal, mas ainda muito longe do que o Vasco necessita. O Rafael Paiva não consigo nem imaginar. O Rafael Paiva foi muito criticado por botar o Alex Teixeira em campo contra o Galo, na Copa do Brasil, por exemplo. No jogo de ida. Alex, besteira. Agora, a parada é a seguinte, cara, o Vasco de verdade, assim,
Torcedor do Vasco é muito pistola comigo quando eu falo essas coisas. E o Vasco também entra naquele ponto da necessidade, né? O Vasco não tinha ponta, vai botando os meninos, não, botando todo mundo pra jogar. E o que tem de jogador que entra numa pressão nos últimos anos do Vasco. E consegue corresponder. E acaba tendo que sair. Não, e acaba tendo que sair. Tem gente que corresponde, o torcedor exige mais, e aí o cara é... O Gabriel Peck é um exemplo, pô. Tem uma lista de Gabriel Peck do Vasco. Não foi como se diz? O melhor jogador, MVP da Major League Soccer, porque tinha o Messi. E o Couto Hernandes. tinha que entregar a taça pro Messi. E tinha o Couto Hernandes também. Também, mas o Peck, ele jogou demais na Major League Soccer. E pra muitos foi o melhor jogador da temporada. O Vasco teve uma série de Gabriel Pecks. Sim. Né? Teve... O primeiro Gabriel Peck da lista de Gabriel Peck é o Matheus Pet. Sim. Depois vem Marrone. Que é o Matheus Vital hoje no Cruzeiro, né? Aí depois tem Marrone, tem... Aí, ó, galera. Tem vários Gabriel Pecks. Tem. O primeiro clássico do Vasco contra o Fluminense vai ser em Brasília. Vasco e Fluminense, dia 5 de fevereiro. 8ª rodada vai ser numa quarta-feira. Primeiro clássico do Vasco no Campeonato Carioca vai ser então em Brasília. Mais um jogo longe do Rio de Janeiro. No itinerante Campeonato Carioca, a Arena Mané Garrincha em Brasília, recebendo o clássico Vasco e Fluminense. O mando é do Vasco. Quem levou esse jogo pra lá foi, portanto, o Cruz Maltino.